A paz, Senhor, Tâmara, a paz, queridos. A paz, Shalom. A paz de Jesus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Amados, eu estou muito angustiada com o que o Senhor está falando comigo. E eu preciso entregar as mensagens. Eu preciso te falar, meu amado, que o rei está voltando. O rei está voltando. E eu não estou conseguindo conter o choro. Eu estou tentando, mas é muito forte a revelação do que Deus está falando. E Deus tem urgência, sabe? Deus tem muita urgência em salvar o seu povo. Deus tem muita urgência em falar com filhos e filhas aqui. Gente, eu nem ia gravar live agora. Eu pensei 2 vezes em abrir essa câmera, 2 e várias vezes, em abrir essa live. Eu sempre apareço aqui pra vocês com um ar feliz, mas não dá pra ficar feliz com o que Deus tem ministrado. Feliz, por um lado, porque Jesus está voltando, mas muito pesarosa, meu coração tá pesado. Eu só sei dizer pra vocês isso. Eu não me preparei, não tô do jeito que eu tava aqui em casa, mas é uma angústia que o Espírito Santo tem me dado um peso de responsabilidade de pregar o Evangelho para vocês, para nós, consciência, né? Que os tempos estão se abreviando. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Eu tô falando bem baixinho por conta que tá todo mundo dormindo aqui. Mas Deus tem urgência em falar com vidas. Contigo, meu amado, que chegou aí. Eu estava aqui em um assunto e olha como eu fico até nervosa com a revelação que ele me deu, porque Jesus está voltando, meu amado. Ele está voltando, o rei. O nosso rei está voltando. Não se pede mais não nesse mundo. Perdoa quem tem que perdoar. Escapa pela sua vida, meu amado. Minha amada. Filho, filha. Os tempos são outros. Os tempos são outros. A dor está se intensificando. Os cristãos vão ser perseguidos. Muita gente vai ser pega de surpresa. Muita gente que tá achando que tá bem com Deus e não está bem com Deus. Muitos filhos estão adormecidos.
estão no sono da indolência, estão presos a esse mundo, nas coisas passageiras. E só tem uma chamada, meu amado. É só uma vez que você vai ser chamado. Quando esse mundo passar, quando essa vida passar, não desperdice a oportunidade que hoje Deus te dá para voltar para Jesus, para viver uma vida santa, para se arrepender, ó Israel, ó filha amada, para se consertar os seus caminhos, para se voltarem para o seu Deus. Quantas são, amados, as prostituições? Quantas vezes o mundo tem se perdido, as pessoas têm se perdido neste mundo, que não ganham nada. Mas Jesus está voltando. Eu quero ler o versículo onde o Senhor mandou abrir Apocalipse. E ao abrir Apocalipse, capítulo 14, que tem como título Cordeiro e os 144.000 selados. Esse é o tema do capítulo 14. Gente, eu tô bem emocionada. E é do Senhor. É como o Espírito Santo ministra hoje, sabe? Com quebrantamento. O Cordeiro de Deus, o nosso Rei Jesus, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Amados, se prepare. Se prepare. Não queira ficar nesse tempo difícil. Queira subir com a noiva. Seja você a noiva. Na hora que eu abri essa live, quem me acompanha aqui sabe que o Espírito Santo, Ele também me dá revelações com números. Meu celular estava exatamente 77%. E justamente na hora que eu abri a live, a paz, querida, a paz. E olha, não olha para mim, olha para a mensagem. Que diz assim, eu quero ler o versículo 6 em diante. Que diz assim, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu, a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. E um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente
na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem. Toma nota. Todos que adoram a besta e a sua imagem. E para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreve, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Meu Deus. Aleluia. Amados, desculpa. Mas é isso. Na hora que eu vi aqui a imagem do anticristo, e o Espírito Santo começou a ministrar. Começou a falar para mim: filha, já está tudo preparado. As pessoas olham e até brincam e dizem: olham para ele e dizem: é ele, só apontam a ele, mas não tratam de olhar para si. Porque é ele vai cumprir aquilo que está determinado. Mas e nós? E o verdadeiro amor? Enquanto está escrito, todo ouvido que está aqui me ouvindo nessa hora está sendo aberto para entender, para compreender que aquele que aceitar a marca da besta e adorar a sua imagem, esse também sofrerá pelo cálice da ira do Senhor. Hoje essa live é algo nada convencional, mas tudo preparado pelo céu. Para te dizer, meu amado e minha amada, olhe, aceite a instrução. Fuja do sistema. Fuja da marca. Não aceite a marca da besta. Não adore a imagem dela. Fuja. Resista. Se, Roxane, vamos ser arrebatados, vai ser arrebatada no meio da tribulação, ou existem várias vertentes aqui, que há discussões e não é sobre isso que eu vim falar, mas esteja preparado para o que está por vir, porque a angústia que o Espírito Santo me fez sentir ao iniciar essa live, eu iniciei me tremendo, sem nem conseguir me conter. É uma dor, amado, de saber que Jesus está voltando, que o mundo está se voltando para que Ele se apresente e muitos vão adorá-lo e muitos vão rejeitar a Cristo, como já estão fazendo. Enquanto Deus está dizendo: não aceitem. Volta, arrependa, volta, descansa no Senhor para que você tenha salvação, meu amado. Para que você receba a salvação, para que você seja um selado de Deus, junto com o Cordeiro, Jesus Cristo. E, nossa, mas eu confesso, eu tô bem cansada como humana. Eu tô um pouquinho gripada também. Queria estar agora descansando, mas a urgência é muito grande. A urgência é que o Senhor tem em salvar
e abrir os olhos. A urgência que o Espírito de Deus tem em alertar o povo dele é maior. É maior do que qualquer briga, meu amado. É maior do que qualquer desentendimento. É maior do que qualquer festa, alegria momentânea. Deus quer nos despertar. Deus quer que nós voltemos para Ele de verdade. Chega de fingimento, meu amado. Chega. Chega de uma hora você dizer que serve a Deus e tá odiando seu irmão. Como receber esse perdão? Como receber misericórdia se não somos misericordiosos por vezes? Amados, muitas pessoas vão aceitar a marca, vão aceitar o sistema, porque já estão envoltos, eu não estou com nenhum lancinho aqui, já estão envolvidos com as coisas deste mundo. E Deus nos chama para despertar. Não se embriague com o vinho do mundo. Não se embriague com as prostituições desta terra. Voltemos para o Senhor de verdade. Acordos de paz estão sendo declarados. É só olhar o cenário político, geopolítico, né? Não pense você que a escatologia ela não se cumpre nos dias de hoje, porque se cumpre. É só olhar para o nome dele e calcular aquele que tem sabedoria. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. 666. Calcule o nome. É o nome de um homem. Do que adianta você ler a palavra e às vezes a gente lê e continua no sono, continua sem praticar as boas obras, as boas novas. Meu amado, não espere o tempo se estreitar não, para você consertar a sua casa, colocar a sua casa em ordem, colocar o seu coração em ordem. Chega de apego ao dinheiro, apego a homens, apego ao ego, a si mesmo. Nós temos que nos voltar para Cristo, que é o único que tem o poder de salvamento, de salvação. Ah, Roxane, você tá muito fantasiosa. Não, é a Bíblia. Tudo está se cumprindo. Você assiste o jornal, você assiste noticiário, você acompanha, nem que seja pela internet, aqui mesmo. O iníquo, o homem da iniquidade já está no meio e já está atuante. Seremos perseguidos, Igreja de Deus. Não se renda ao sistema da besta. Não adore, não aceite, porque não tem volta, meu amado. O versículo que mais me chamou a atenção, meu amado, foi esse, versículo 9. Se alguém adorar a besta e a sua imagem
e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro. Ai. Você tem dúvida do que está para vir? Do que está para acontecer? Falta pouquíssimo tempo. Na realidade, ninguém sabe o dia nem a hora do Cordeiro de Deus voltar. Por isso, arruma a tua casa, arruma a tua vida, arruma as tuas coisas. A necessidade de pregar arrependimento, o evangelho é hoje, é já, é agora. Não, isso aqui não é para te comover, não é para te convencer. É só a mensagem sendo soprada ao vento. É só o vento do Espírito Santo levando a mensagem. Quem estiver ouvidos, que ouça a mensagem, a palavra de Deus. A perseguição virá, meu amado, sobre os santos. O povo que vai aceitar o sistema, este vai caminhar lado a lado, né? Só que o final deles é o quê? A morte eterna. A morte eterna. E meu coração dói, porque eu vejo jovens, eu vejo adultos, eu vejo pessoas que já serviram a Cristo no passado, que têm conhecimento da verdade, que estão tão distante. Eu vejo uma geração hoje feiticeira, maldizente, que blasfema o tempo inteiro contra Deus. Estão presos ao sistema, às paixões do mundo. Na realidade, o príncipe deste século cegou o entendimento deles. Mas Deus nos usa hoje, pela sua misericórdia, pela sua graça, para você que está aí, meu amado, abrir a mente, ser liberto, receber as boas novas, receber Jesus Cristo, que é o caminho e a verdade. Todo o resto é engano. Eu não levanto placa de igreja nenhuma. Quem me acompanha aqui sabe. A minha bandeira é Cristo. E meu amado, nós morremos todos os dias com Jesus. Todos os dias somos entregues à perseguição. Todos os dias somos entregues à calúnia. Todos os dias somos entregues ao desprezo, ao abandono pelo mundo. O mundo nos rejeita. O mundo te rejeita. Porque você aceitou Jesus, você segue a Jesus, você decidiu servir a Ele. E por isso o mundo rejeitou e rejeita as coisas do céu. Porque você é do céu. Você não é desta terra. Você não é para estar nesta terra por muito tempo. Você vai cumprir o seu propósito e você vai voltar para o Pai. E é por isso, amado, que por vezes você sofre, você não entende, você é injustiçado, é caluniado. E por aí vai. Mas tome nota, cumpra o seu propósito. Cumpra. Se é para pregar o evangelho às nações, faça.
Jesus está pedindo que eu, oh, Jesus, com que a igreja fale, com que a igreja e você levemos a mensagem de arrependimento. Não é mais tempo de estar pregando só coisas boas. Não, meu amado, é tempo de despertar o povo que está no sono e dizer: chega de passear por lugares áridos, chega de viver a vida da forma que você quer. Quando que você vai se posicionar para seguir a vontade de Deus, para cumprir o propósito no qual você foi chamado? Oh, filho, eu tenho te dado chance. Eu tenho te dado saúde. Eu tenho te dado vida. Quando tu vai abrir tua boca, filho, para testemunhar, onde estão as minhas testemunhas? Vós sois as minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas. Oh. Nós somos as testemunhas vivas dele. Cartas de Cristo para pregar o Evangelho, para dar bons testemunhos por onde passamos. Mas o sistema, ele te prende tantas coisas, né, filha? Ele tenta te convencer que você seja diferente. O problema é você. Ele tenta te mostrar que você não seguindo o que o mundo diz que deve seguir é porque você é um fracassado. Mas é o contrário, minha filha. É o contrário, filho. É o contrário. Enquanto eles caminham conquistando bens, conquistando coisas, você está trabalhando para o reino. Você está conquistando para mim. Você é conhecido meu. Você é chamado meu filho amado, minha filha amada. O teu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho zelo de ti. Eu dou nações pela tua vida. Eu dou povos por ti. Eu te chamo como a menina dos olhos. Com o tempo, minha amada, com o tempo, você vai perceber que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra nós mesmos, além dos principados e potestades. A nossa luta é aqui, é resistir dia a dia, é vencer o cansaço, o desânimo, a fadiga, os julgos que são imputados sobre ti, o sistema que tenta te aprisionar, te fazendo trabalhar feito um escravo. Não que eu seja contra o trabalho, tá? Não é sobre isso. Mas tenta roubar o teu tempo que é tão precioso para o Senhor. Nosso tempo é preciosíssimo, meu amado. Como estamos gastando ele? Eu só quero finalizar lendo esse versículo
para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Não há descanso, dia e noite. Mas para os santos, para aqueles que perseveraram, meu amado, eu poderia estar aqui. Nossa, minha cabeça está assim, ó. Tanta coisa que. Vocês sabem que o medo, ele nos dá coragem. Eita, desceu do céu agora. O medo, ele nos dá coragem. E aí eu me perguntei agora, como assim eu vou falar que o medo nos dá coragem, Espírito Santo? Ele falou pra mim agora, filha, observa. O medo de perder a sua alma está te dando coragem para pregar o Evangelho, para não ver com que os teus irmãos, os meus filhos, Deus falando, se percam. Então o medo de ser perseguido, de ser morto pelo sistema, pela perseguição do anticristo, está te dando força para alertar aos outros. Há instantes eu estava pensando sobre a minha família, meus familiares. E dói saber que você não pode fazer muita coisa, mas você deve fazer a sua parte. Mas vai chegar uma hora que é só a gente e Deus. Vai chegar a hora do julgamento, a hora da nossa passagem, né? Digamos assim, desse plano, fomos para nos tornarmos um corpo glorificado. E você pesa o coração, porque você já saiu da bolha, você já saiu do sistema, apesar de vivermos, né? Mas você tem a claridade, né? A luz, Jesus, você tem Jesus, você tem Espírito Santo. Então você observa que muitos estão presos ainda em correntes, aprisionam. E você diz, Jesus, e eles? Eu os amo. E Jesus me diz, me conforta e me traz aqui também para te confortar e dizer, eu estou no controle. Nunca perdi o controle. Nunca perdi. Se possível, se eu quiser, eu salvo agora mesmo. Se eu quiser, eu recolho agora mesmo. Eu sou Deus. Mas todo mundo tem um tempo. Não vai ter muito tempo. Nós não temos mais tempo. É isso que o Senhor fala comigo. Povo de Deus, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Desperta. 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 Acorda, povo. Acorda. Acorda, igreja. Acorda. Acorda. Eu tava conversando com meu filho e tava explicando pra ele algumas coisas que Deus tinha me revelado.
sobre o fim agora, do fim dos tempos, sobre a nossa geopolítica, o que tem, a forma como tem se alinhado, as coisas como elas têm se encaixado. E figurativamente, né, o meu filho começou a pegar no sono. E ali umas 2 vezes eu cutuquei ele. Eu disse: acorda, filho, acorda. O que eu estou te falando é importante. E da mesma maneira eu vejo o Senhor dizendo para nós: acorda, filho. O que o Senhor está falando hoje, nessa hora, é muito importante. É sobre a sua vida. Não se trata, eu já sei que eu morrendo de uma maneira gloriosa, amém, e morrendo de uma maneira perseguida, amém também, eu já sei que eu vou pro céu. Eu conversando com ele, eu já sei que eu não largo Jesus. Eu tenho convicção que eu não vou me render. Eu peço todo dia ao Espírito Santo. Mas eu quero te falar de algo que é muito sério. E eu comecei a falar do livro de Apocalipse, sobre a marca da besta, sobre o sistema, porque a geração jovem, meus amados, é uma geração que talvez não tenha tido muito uma base sólida, uma base familiar, uma base estruturada na palavra de Deus. E muitos nossos pais, avós estão indo. Não sei se você tem percebido, mas aquela geração que tinha muitos ensinamentos, levava mais ao pé da letra o respeito à palavra de Deus, o respeito em honrar pai e mãe, o respeito em honrar as autoridades. Essa geração ela está indo embora. E nós estamos ficando com uma missão, enquanto pai, enquanto mãe, de ensinar, de encaminhar os nossos filhos na palavra. Nossos filhos, essa nova geração, essa juventude, os novos jovens, porque muitos deles, meus amados, estão indo por um caminho muito sombrio. E o adversário coloca, às vezes, na mente deles que nós somos chamados cringe, que é o termo usado por muitos adolescentes, mas não, as coisas são atuais. Você precisa se levantar com a autoridade que Deus te deu, para despertar, para plantar a semente da mensagem e ser quem Deus constituiu você para ser nessa terra. Se Deus te deu a tua família para pregar a mensagem, pregue a mensagem, ensine os seus filhos sobre a palavra de Deus. Leia Apocalipse. Mostre para ele a realidade dos fatos, daquilo que está se cumprindo. Não é errado, do contrário, é muito certo. Porque você não sabe se você vai estar vivo, se você vai poder ter outra oportunidade de ministrar. Mas pelo menos você disse: filho, filha, ei, não aceita essa marca, não aceita, não serve ao sistema. Se mantenha firme com Jesus. Não negue ao Senhor. E aí, meu amado, é Deus e eles agora. Assim como no final de tudo, no fechar dos olhos, seremos só nós e Ele e Deus. O justo, Ele vai julgar o pobre, o rico, o moço, o velho.
cada um segundo as suas obras. Eu confesso a vocês, eu estou muito ainda... Eu estou tentando pregar, mas eu estou muito inquieta. Porque essa mensagem é muito certa. É como... Eu sei que todas as mensagens que eu já preguei aqui são mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, mas essa me quebra de uma maneira tão única. Eu nunca mais seria a mesma depois de hoje. Eu espero que você também, meu amado. Reflita. Jesus está voltando. O justo vem aí, amado. A Ele toda a honra e toda a glória, o domínio e o louvor para todo sempre. Amém. O justo. O justo juiz. Quem? Eita Deus. Continuando o versículo, capítulo 14, tem escrito assim, ó, como tema: a colheita da terra. Que diz assim: olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Amém? Não é mais tempo de perder tempo. Coloca, meu amado, você que sempre me acompanha aqui, você que é novo, não importa. Coloque a sua vida em ordem diante de Deus hoje. Eu quero fazer esta oração. Acompanhe a oração. Ó justo juiz, Rei soberano sobre tudo e todos, diante da tua mensagem, ó Espírito de Deus, eu te apresento as nossas vidas. Cada coração aqui, Senhor, que foi alcançado pela tua verdade, que está agora quebrantado, pedimos perdão pelas nossas falhas. Diante do teu trono, Senhor, eu entrego as nossas vidas. Fortalece, ó Espírito Santo de Deus, aos nossos filhos, a nossa família e a nossa casa. Mas nos encoraja também para testemunhar a brevidade da tua vinda, ó Rei de Israel. Inquieta e incomoda, Senhor, para que possamos despertar. Não nos deixa mais cair em nenhum tipo de engodo, nenhum tipo de distração, mas que a partir de agora os nossos ouvidos, a nossa mente seja totalmente voltada para Ti, em contrição, em arrependimento, com panos de saco,
confissão de pecados e possamos agora colocar a nossa vida em santidade. Deus, assim eu oro pela minha vida e por esse e por essa que aqui está colocando a sua vida diante do teu altar. Novamente, para este filho e esta filha que está voltando para o teu caminho, voltando para o Pai, novamente. E para esse que está vindo como filho amado, ó Espírito Santo, obrigada pelas nossas vidas, obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça, sola gratia, sola tua gratia. Obrigada, obrigada por escrever o nosso nome no livro da vida. Dá-nos firmeza para os dias que estão por vir. Dá-nos força para os dias vindouros. Como guerreiros com intrepidez, ousadia e temor do Senhor, para construirmos a nossa jornada até o céu. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Sola gratia. Somente a tua graça, Senhor, sobre nós. Muito obrigada. Ah, Jesus. Hoje foi incrível. Incrível. Amém. Obrigada a todos que estão aí. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu já estou há um bom tempo aqui nas redes sociais, nessa plataforma aí mais específica, mas de uma maneira única. Eu não quero te pedir like, eu não quero te pedir, e nem nunca pedi assim nesses formatos, e não é meu objetivo. Mas é interessante você compartilhar a mensagem ao vivo. É raro eu estar gravando. E quando a pessoa entra ao vivo, não tem desculpa. É Deus e nós. E muitos precisam ouvir a mensagem. Não é para que o meu perfil seja compartilhado, não é para a minha glória. É para o Evangelho ser proclamado. Você se identificou, você entendeu, recebeu da parte de Deus. Como eu fui bênção para a sua vida, seja bênção na minha vida e seja bênção para o reino de Deus, tá bom? É sobre o reino, é sobre as vidas, é sobre o propósito maior. Eu, Roxane Cardoso, sou apenas uma voz no deserto que proclama a vinda de Cristo. Amém? Então, fica com essa mensagem. Deus te abençoe. Muito obrigada por você que estava aí. Boa noite.